Olá, bom dia. Me chamo Maria Eduarda e hoje irei falar sobre o modelo ISLM. Irei explicar de forma clara e predeterminada como este modelo funciona e como utilizamos ele na economia. O modelo ISLM é uma ferramenta de análise de curto prazo utilizada para examinar como mudanças em variáveis exógenas, especificamente das políticas monetária e fiscal, afetam a produção, partindo do pressuposto de que o nível de preço se mantém fixo. Sendo assim, devido às imperfeições no mercado, especialmente no mercado de trabalho, as empresas não ajustam os preços imediatamente quando a demanda pelos produtos muda. Por isso, as políticas monetária e fiscal, ao estimular ou reduzir o consumo e o investimento, acabam afetando o nível de produção na economia e principalmente o emprego no setor produtivo. O gráfico localizado no canto superior direito ilustra o equilíbrio no mercado de bens, onde a demanda corresponde à produção de bens e serviços, e o investimento se iguala à poupança. Já o gráfico no canto inferior esquerdo representa o equilíbrio no mercado monetário, ocorrendo quando a demanda ótima por moeda para transações se iguala à oferta exógena de moeda, definida pela autoridade monetária. Já o canto no inferior direito mostra o equilíbrio simultâneo entre as curvas ISLM. Vamos começar analisando o lado da demanda por dois motivos. O primeiro, o equilíbrio no mercado de bens é necessário para que haja o equilíbrio no mercado monetário, pois determina a demanda por moeda para transações, como será explicado mais adiante. Em segundo, a construção da curva IS é mais intuitiva do que da curva LM. Esse slide ressalta a dedução da demanda na economia, que eu expliquei anteriormente. Porém, eu esqueci de mencionar que a dedução da curva IS começa a partir da identidade contábil do PIB pela ótica da despesa. Aqui está a mensuração do PIB pela ótica da despesa, sendo representada pela seguinte equação. Como trataremos de uma economia fechada, podemos desconsiderar o saldo na balança de bens e serviços. Dessa forma, temos o seguinte ponto de partida: despesa agregada igual consumo das famílias mais investimento agregado mais gastos do governo. A modelagem econômica será feita com base em suposições sobre o consumo agregado e o investimento agregado. O objetivo é identificar os fatores que influenciam esses componentes e criar uma equação que mostre como o nível agregado varia conforme as mudanças nos parâmetros ou as variáveis explicativas. A curva IS é obtida a partir da introdução das funções de consumo e investimento na equação do PIB pela ótica da despesa. Substituindo a função de consumo keynesiana e a função de investimento na equação, deduzimos o efeito multiplicador de gastos. No equilíbrio, a renda das famílias é igual à despesa agregada e ao produto da economia. O equilíbrio pode ser representado no diagrama da cruz keynesiana, que está sendo mostrado no gráfico. Conforme eu mencionei anteriormente, o resultado de equilíbrio é obtido devido à identidade de mensuração do PIB, de modo que há igualdade entre as óticas de renda, produção e despesa. Percebam que em nenhum momento foi modelado o comportamento da produção da economia. Isso ocorre pois a produção é assumida como endógena ao modelo do multiplicador e o equilíbrio é alcançado pois a identidade é necessariamente verdadeira. Nesse sentido, para encontrar o produto de equilíbrio, basta colocar y em evidência. Aqui eu fiz uma tabela para ajudar a entender melhor o que eu mencionei anteriormente. Na tabela eu também menciono os impactos sobre a curva IS, mostrando a política fiscal, a política monetária e o efeito que ocorre na direção contrária, reduzindo a demanda e a produção. Agora irei falar sobre a curva LM,
que é o lado monetário. E quanto à curva IS identifica a relação entre taxa real de juros e nível de renda que proporciona o equilíbrio no mercado de bens, a curva LM apresenta a taxa de juros que equilibra o mercado financeiro para uma determinada moeda fixa e nível de renda da economia. Enquanto títulos são demandados por render e juros, a demanda por moeda é justificada pelos seguintes motivos: transação, precaução e especulação. O motivo da transação decorre da necessidade dos agentes econômicos de manterem uma certa quantia de moeda em caixa para fazer frente às necessidades transacionais de fluxos de caixa diários. Podemos citar o exemplo de um comércio comum, que mantém um montante de dinheiro na caixa registradora com o intuito de liquidar as operações realizadas com clientes e fornecedores, seja para pagamento de boletos ou para retornar em troco a diferença entre o valor da cédula e o valor da compra. Para o modelo ISLM, o motivo transação é diretamente proporcional à renda agregada da economia e é considerado como sendo a única justificativa racional e eficiente para se demandar moeda. Já o motivo da precaução pode ser considerado como um subgrupo do motivo da transação e é justificado pela possibilidade de surgimento de necessidades transacionais não previstas, como, por exemplo, o defeito de algum equipamento ou um acidente que, para ser solucionado rapidamente, é necessário ter moeda em estado máximo de liquidez. E, por fim, o motivo de especulação é justificado pelas perspectivas dos agentes em relação ao comportamento futuro da taxa de juros dos títulos da economia. Dessa forma, por envolver decisões de alocação de ativos, para entender a análise que sustenta a dedução da curva LM, é necessário ter um conhecimento básico de precificação de ativos. Para a finalidade, podemos considerar que a economia é composta por um único título, denominado perpetuidade. A perpetuidade é um tipo de ativo financeiro cujo seu detentor tem direito de receber o fluxo de rendimento constante ao longo do tempo de maneira perpétua. A sua precificação ocorre a partir do cálculo do somatório dos fluxos de rendimentos futuros descontados a uma determinada taxa, que pode ser a taxa de um determinado ativo alternativo e de mesmo risco, ou seja, a representação que está sendo mostrada aí na tela. Como a decisão de alocação é entre moeda e título, em última instância, a taxa de desconto é representada pelas preferências dos agentes entre reter moeda pelo motivo de especulação ou aplicar em títulos. Portanto, como no modelo ISLM a oferta de moeda é fixa, mudanças súbitas nas preferências dos agentes econômicos em relação ao comportamento da taxa de juros provoca mudanças no nível de retenção da moeda. Aqui eu demonstro como os manuais de macroeconomia normalmente sintetizam a dedução da curva LM. Graficamente, o resultado de equilíbrio pode ser representado dessa maneira. O diagrama do lado esquerdo do gráfico representa o equilíbrio no mercado monetário, para uma curva de demanda por moeda linear e uma oferta de moeda exógena. O diagrama do lado direito apresenta a curva LM e mostra os pontos de equilíbrio entre taxa de juros e nível de renda, mantendo a oferta de moeda fixa. Dessa forma, uma variação positiva no nível de renda necessariamente eleva a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Agora irei falar sobre a oferta de liquidez.
O modelo de Tobin-Baumol permite a existência de meios de pagamentos alternativos como o cartão de débito e considera a possibilidade de que as famílias possam aplicar parte da retenção de moeda em títulos de curto prazo. Desse modo, criam-se os incentivos econômicos necessários para a administração racional da retenção média de moeda, que deve ser minimizada para maximizar os ganhos como rendimentos em títulos de curto prazo. Aqui eu mostro de maneira simplificada o que eu acabei de falar. Desse modo, considerando que a oferta de moeda é exógena e que no modelo ISLM não se leva em conta a inflação, de modo que a taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal, sendo assim, para reduzir a curva LM, basta colocar a renda Y como argumento da função de demanda por moeda. Agora irei mostrar o modelo ISLM completamente deduzido, mostrando o lado do mercado de bens e o lado do mercado financeiro juntos. A solução de equilíbrio do modelo é quando a função que descreve a curva IS se iguala à função que descreve a curva LM. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar todos os conceitos de forma clara. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Obrigada!